Olá, meu nome é André Ulisses, sou aluno de Grandes Culturas 1, da professora Rosilene, e hoje irei falar sobre a tecnologia de transgênicos para o controle de pragas na cultura do milho. Bom, primeiramente vamos falar um pouco do milho, né? O milho é um dos principais cereais do mundo, sendo um dos mais produzidos largamente no mundo e sendo a base alimentar de grande parte da população mundial e também das rações utilizadas para alimentar os estoques de animais mundiais, como vacas e aves. Além disso, é uma cultura milenar, né, que tem mais de 10 mil anos de registro, né, de cultivo dele, e é uma planta que foi mudando ao longo do tempo. No entanto, como nem tudo são flores, a cultura do milho ela sofre grandes ataques de pragas, principalmente em países tropicais como o Brasil, o qual apresenta temperaturas mais elevadas, fazendo com que o ciclo de vida dos insetos sejam mais rápido e assim eles consigam atacar múltiplas vezes uma cultura, gerando assim graves impactos econômicos. E uma solução para esse problema é necessário. Inicialmente, o controle das pragas do milho eram basicamente químicos, com o uso de agroquímicos para a eliminação desses insetos, principalmente. Além das injúrias causadas pelos insetos propriamente ditos, eles abrem ferimentos e espaços que facilitam a contaminação por pragas e por doenças, principalmente, tanto fúngicas como bacterianas, reduzindo assim a produtividade. Foi mostrado que os milhos transgênicos apresentam 29% menos micotoxinas do que os milhos tradicionais. Para quem não sabe, micotoxinas são toxinas provenientes dos fungos, tá certo? E elas são já sabidamente cancerígenas. Bom, além desse fato, a gente já percebeu que o milho, por ser atacado por muitas pragas, principalmente por lepidópteras, e em especial a lagarta rosca, aqui no Brasil. A lagarta rosca é uma lagarta que se alimenta da estrutura do milho, né? E não só ela, como também a lagarta do cartucho, que ela é uma das pragas de difícil controle, principalmente por onde ela se aloja, que é dentro do cartucho do milho, né? Aquele invólucro de folhas condensadas. Bom, a tecnologia... Mas o que é transgênico? Bom, transgênico é organismo que sofreu um processo de engenharia genética, a qual um gene desejado foi retirado de um organismo X e colocado nele. No caso do milho transgênico que nós trabalhamos hoje em dia, é o BT. E o que é BT? BT é a sigla para Bacillus thuringiensis. Isso é uma bactéria que é encontrada no solo. E essa bactéria, ela, quando entra no organismo do inseto, principalmente de lagartas, nos seus primeiros instas, ela produz uma proteína tóxica e essa proteína ela danifica e dificulta o trato digestório desses insetos, levando à morte. Mas como essa tecnologia saiu de uma bactéria do solo para o milho? Da seguinte forma. Nos Estados Unidos, teve um programa de estudo de transgenia, já existiam outras culturas transgênicas, como no caso da soja, e por volta dos anos 80, mais ou menos, o milho já havia desenvolvido um transgênico resistente a herbicidas. No entanto, foi por volta de 1997 em que o milho foi produzido o transgênico, ao qual apresenta uma resistência a lagartas, pois o gene da bactéria, do Bacillus thuringiensis, que é o gene CRI, que é CRY, foi acrescentado foi acrescentado por engenharia genética no milho, e esse milho tinha essa proteína, tinha esse código genético, e esse código genético expressava uma proteína que causava esses danos no aparelho digestório desses insetos. Bom, ele fez muito sucesso nos Estados Unidos e reduziu drasticamente o trabalho
dos agricultores. Só em 2008 que essa tecnologia foi aceita e incorporada no Brasil pela Comissão Nacional de Biossegurança, que validou e permitiu a utilização dessa tecnologia em território nacional. Em pouco tempo, essa cultura transgênica dominou o cenário brasileiro de produção de milho, chegando a quase 90% de todo o milho nacional ser milho transgênico. E esse milho, isso no ano na safra de 2008 e 2019. Esse dado que eu tenho aqui, quase 90% de toda a produção nacional. E o que é preciso para que essa tecnologia funcione? Além disso, é preciso que exista uma coisa chamada refúgio. O refúgio nada mais é do que uma área da produção a qual o milho não vai possuir essa característica de transgenia, para que por uma pressão seletiva não sobreviva somente indivíduos resistentes. E com a existência desse refúgio que possua milhos não transgênicos, consiga com que os animais que cruzem e se reproduzam carreguem genes suscetíveis à toxina do BT. Infelizmente, são várias linhagens, né? E hoje em dia existem muitos mais genes que são sabidos do BT, que são efetivos no controle de lepidópteras e coleópteras, vários insetos. Mas se não for utilizada a metodologia do refúgio de forma correta, podemos perder essa tecnologia. Uma das vantagens dessa tecnologia para o agricultor é a diminuição ou até mesmo o cessamento da necessidade de aplicação de inseticidas. O que, além do custo financeiro dos inseticidas não ser barato, o custo com monitoramento, que gera mais um trabalho para o agricultor. E, além disso, o diesel para a utilização das máquinas, o salário dos operadores, tudo isso encarece a produção e diminui a margem do produtor. E essa tecnologia, se bem manejada, pode durar por muitos anos e nós termos uma produção maior. Tem um dado que diz que mais de 439 milhões de toneladas foram acrescentadas à produção mundial desde a introdução da primeira variedade de milho transgênico. E para o ser humano, hoje em dia, já é desmistificado que os transgênicos não causam câncer ou qualquer outro tipo de doença para o ser humano. Até mesmo porque o BT, essa bactéria, é utilizada pela agricultura orgânica na forma de um pó que é utilizado pulverizando as plantas para que o animal se contamine e venha a morrer. Não sendo transgênico, mas sendo uma forma de utilizar esse organismo para combater a praga. E por isso a gente pode observar por meio de muitos anos que já existem estudos sucessivos, uma grande revisão literária e produção acadêmica validando e mostrando a eficiência dessa prática. E vale salientar que a lagarta do cartucho e a lagarta rosca, elas podem acarretar em grandes prejuízos para o produtor, chegando até 50% da produção reduzida pelo fato do ataque severo dessas pragas, se não forem bem manejadas. E é isso, eu agradeço, qualquer dúvida estou à disposição e muito obrigado pela oportunidade, até logo.